Agora é sem choro, tá? Eu espero que eu não comece a chorar no meio do vídeo. Vou ter que lidar com esse término de alguma maneira, que seja no bom humor e que seja fazendo o que eu gosto, que é estar aqui junto com vocês pra gente falar de Furacão, pra gente falar de Atlético. Então vou pedir pra você deixar o like, vou pedir pra você se inscrever no canal. Esse processo me ajuda demais, saibam disso, me dá uma moral absurda porque faz o meu conteúdo chegar a mais pessoas. E eu queria repercutir com vocês um conceito que eu vi ontem no pós-jogo de Bayern de Munique e Chelsea na TNT, quando Marcelo Beckler ele fala que o Harry Kane ele é uma espécie de doping. Ah, Tiago, como assim? O Harry Kane tá jogando dopado? Não. Mas ele é tão bom, ele é tão acima da média, que parece que o Bayern de Munique tem uma vantagem em relação aos outros adversários, só pelo fato de você ter um jogador desequilibrante, como é o caso do Harry Kane. E eu fiquei com isso na cabeça, fiquei com isso na cabeça, fiquei com isso na cabeça, e eu falei, cara, eu acho que o Atlético também tem um caso um pouco mais amplo desse doping técnico, se a gente for levar em consideração o time que o Atlético tem hoje em comparação aos times da Série B do Campeonato Brasileiro. Porque vamos lá, vamos pensar. Qual time da Série B tem um lateral tão bom quanto o Gaston Benavides? Qual o time da Série B tem zagueiros como Carlos Teran, como Aguirre, como Arthur Dias, como Léo Pelé? Qual o time da Série B tem laterais como Lucas Esquivel, Léo Derek? Ou meio-campistas como Patrick, Zapelli, Dudu, Leozinho, João Cruz? Ou atacantes como Mendonça, Julimar? Pô, aí tem o Viveiros, que tá muito bem. Aí tem o Luiz Fernando. Ah, Thiago, mas o Atlético ele tem esse elenco, pô, basicamente a competição inteira e ainda não conseguiu se impor. Você tá certo. O que que mudou? Qual foi a minha perspectiva que eu olho que a partir de agora é diferente? A perspectiva que eu olho que a partir de agora é diferente é que o Atlético ele tá vendo essas individualidades desequilibrarem com mais rotina, com mais facilidade. O Atlético ele é um time que hoje ele vê de forma recorrente o Viveiros desequilibrar. E desculpa, você olha pro restante da competição, você não tem ninguém próximo ao Viveiros. O Atlético hoje olha com rotina o Zapelli desequilibrar. Um dos melhores meias do futebol brasileiro. A gente olha com rotina hoje um Esquivel desequilibrar. Um dos melhores laterais do futebol brasileiro. E aí você tem momentos de Leozinho, você tem momentos de Julimar, você tem momentos pô, Dudu. Então o Atlético ele precisa entender que, mediante aos outros, ele já entra na frente. Mediante aos outros, o Atlético já tem uma vantagem. E aí é aquilo, é saber como usar essa vantagem. E aí a gente sai um pouquinho da fala do jogo individual e a gente entra um pouquinho na fala do jogo coletivo. Individualidade sem jogo coletivo é igual a nada. Não funciona. Individualidade sem jogo coletivo não faz sentido nenhum. O ponto é esse. Então o Atlético ele teve que melhorar primeiro coletivamente. Isso partiu de alguns movimentos no time para que essas individualidades elas estivessem muito mais prontas. E aí a gente está vendo o impacto cada vez maior que essas individualidades elas podem fazer. O impacto, por exemplo, do Zapelli como volante, que eu volto a dizer, é uma baita escolha do Odair, é gigantesco, cara. Você basicamente faz o seu melhor jogador influenciar em mais zonas do jogo. E não é que o Zapelli parou de participar de gols, só que ele participa agora de uma forma diferente. Que no caso é tendo esse primeiro passe de qualidade para que o Atlético não seja sufocado pela pressão do adversário, que o Atlético tenha transição, que o Atlético tenha uma saída rápida. Então isso já é o suficiente para você ver uma individualidade que estava sendo utilizada de uma mesma maneira o campeonato inteiro e uma mudança fez ela ficar ainda melhor. E ela ficando ainda melhor, ela gera um impacto ainda maior no time do Atlético. E ela gerando um impacto ainda maior no time do Atlético, o Atlético usufrui disso com muito gosto. Aí a gente fala do próprio Viveiros, né? Viveiros que não vai estar nesse jogo contra o Vila Nova, é uma pena. Mas é um jogador que partiu de uma mudança coletiva para que ele pudesse brilhar muito mais. Que fosse
que foi o Atlético começar a jogar mais em transição. Que foi o Atlético jogar mais em contra-ataques, em ataques rápidos, em saídas diretas. Não sabe? Então, no final das contas, o Atlético ele fez movimentos coletivos que hoje o time ele não se acertou por acaso, sabe? Eu acho que no final das contas o recado que eu quero dar é esse, sim. O time não se acertou por acaso. O time se acertou muito pelo fato desse jogo coletivo ter potencializado as individualidades, e as individualidades elas são muito desequilibrantes no cenário que elas estão. Você quer um cenário parecido para vocês entenderem o que eu tô falando? Vocês acham que existe um cenário de equilíbrio no futebol brasileiro com o Flamengo que tem um time reserva de 1 bilhão? Não tem. E deixando até os valores de lado, mas pela qualidade que os jogadores eles apresentam. Ah, Thiago, mas por que o Flamengo não é campeão de tudo? O Flamengo não é campeão de tudo porque às vezes o coletivo que os treinadores apresentam não sustentam tanta qualidade dos jogadores. O Felipe Luiz chegou numa intenção ali de organizar o jogo coletivo, o Flamengo é favorito a tudo. Então o Atlético, ele, assim, volto a dizer, o Atlético ele tá numa posição que ele teve poucas vezes na sua história. Que é de ser o melhor time da competição, que é de ser o time mais competitivo, que é de ser o time com mais soluções, com mais jogadores, com mais elenco. E tá nessa posição não é simples. E talvez o tempo que o Odair esteja demorando, acho que é um processo que já evoluiu muito, mas o tempo que o Odair esteja melhorando para conseguir encaixar da melhor maneira possível essas individualidades para que o coletivo fale cada vez mais alto, esse tempo ele já começa a nos dar respostas. Esse tempo ele começa a mostrar que a tendência desse trabalho sempre foi um trabalho que engrenasse. A partir do momento que a gente tivesse o coletivo. Porque coletivo bom, cara, eu vou ser bem sério com vocês. Olha a tabela. O Volta Redonda tem um ótimo coletivo. O Atlético tem um bom coletivo. Mas aí eles não têm esse plus. E é sobre esse plus que eu quero destacar. Acho que parte do coletivo, mas é um plus que tem muito valor. Que é esse plus técnico, que é esse plus desequilibrante, que é esse plus com capacidade de ser. Que é esse plus com capacidade de ser acima da média. Não sabe? É o plus da jogada do Zapelli que bota o Léo Derek na cara do gol. É o plus do Viveiros que engole todos os zagueiros da competição. É o plus dos golaços do Dudu. É o plus da capacidade de gerar gol do nosso campo, do Esquivel. É o plus da segurança do Arthur, do Carlos Teran, do Aguirre. É o plus da estabilidade da competitividade do Benavides. O que o Atlético tem, volto a dizer, na Série B, absolutamente ninguém tem. E óbvio, se eu pudesse citar um em especial, falaria de Bruno Zapelli.